Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre dislipidemia e a questão da estratificação do risco cardiovascular. E na parte final, nós vamos falar, então, da fisiopatologia da aterosclerose. Bem, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Prontinho. Tudo bem. Quando a gente fala em dislipidemia, na aula anterior de fatores de risco, já tinha feito uma breve introdução à questão da dislipidemia, a gente tem que lembrar que as alterações de LDL colesterol, a elevação do LDL colesterol é o principal fator de risco para infarto do miocárdio. Essa correlação entre colesterol e doença cardiovascular, ela já é há muito tempo conhecida, desde a publicação do estudo de Framingham. Framingham foi uma das principais coortes a mostrar essa correlação, aonde se viu que quanto maior o nível de colesterol total, maior a incidência de doença coronariana na população. E nós vimos, eu mencionei isso na outra aula também, que foi a partir dos dados também do estudo de Framingham, que hoje nós sabemos que quanto mais alto o LDL colesterol, maior o risco, quanto mais baixo o HDL colesterol, maior também o risco. É lógico, quando a gente olha por um único estudo feito numa população específica, então o estudo de Framingham foi feito inicialmente na primeira corte, quando começou no fim dos anos 40, com quase 5.000 homens e mulheres moradores da cidade de Framingham, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E aí vem sempre a questão, será que isso é aplicável a outras populações? Isso não caberia mais, algumas décadas atrás essa questão ainda havia, e alguns estudos como esse que nós vemos aqui no slide correlacionaram o colesterol sérico da população de diversos países também por mortalidade por doença coronariana. E o que a gente vê é uma correlação direta: quanto maior o colesterol sérico médio de uma determinada população, maior a mortalidade por doença coronariana naquela população. Interessante notar que, a partir da observação, por exemplo, de que a França, né, dentre outros países com colesterol sérico médio semelhante, é que tem a menor mortalidade por doença coronariana. Então, isso foi chamado de paradoxo francês, e foi a partir do paradoxo francês que veio a ideia de que talvez o vinho tivesse um papel protetor quanto às doenças cardiovasculares. Mas, enfim, o que é o colesterol? E quando a gente fala em colesterol, a gente tem que lembrar que não existe colesterol bom ou colesterol ruim, como leigamente se fala. Colesterol é colesterol, ela é uma gordura, uma molécula essencial no nosso organismo, em especial porque entra na síntese de diversos hormônios, mas principalmente porque faz parte da estrutura da membrana de todas as nossas células. O colesterol que nós temos no organismo, ele vem de duas fontes. Uma, a fonte endógena, ou seja, o que nós estamos produzindo de colesterol, e todas as nossas células tem a capacidade de produção de colesterol. Nós estamos acostumados a pensar no fígado como um grande produtor de colesterol, é verdade, o fígado produz colesterol, mas todas as outras nossas células produzem colesterol também. Aliás, a maior concentração de produção de colesterol por grama de tecido, na verdade, não é do fígado, é das nossas gônadas. Então, a gente tem essa fonte endógena de colesterol, mas nós temos também a fonte exógena, que é aquele colesterol que vem junto da nossa alimentação. Por outro lado, um outro lipide que nós sempre avaliamos na prática clínica são os triglicerídeos. Triglicerídeo, diferente de colesterol, triglicerídeo que é formado por um glicerol e 3 cadeias de ácido graxo, os triglicerídeos não têm uma função estrutural no nosso organismo, mas ele funciona como depósito de energia. A quebra dessas moléculas leva à liberação de energia, que é usada pelas nossas células no seu gasto energético. Então, é importante que a gente lembre esse conceito, então, de que, em relação ao colesterol, nós temos duas fontes: fonte endógena e fonte exógena, sendo exógena aquilo que está vindo da dieta. Mas nem todo o colesterol que nós absorvemos no intestino é o colesterol que está vindo da dieta. A gente tem que lembrar que existe o que nós chamamos de circulação enterohepática. Então, o nosso fígado, quando excreta
o colesterol pela bile, parte desse colesterol pode ser reabsorvido depois. Tá? O fígado ele tem um papel muito importante na manutenção da homeostase do colesterol, na manutenção dos níveis plasmáticos, porque é principalmente no fígado que nós vamos ter o clearance da molécula de LDL da circulação. Receptores específicos expressos nos hepatócitos vão se ligar à molécula de LDL colesterol, que vai ser, então, excretada do nosso organismo. 30% do colesterol que nós temos circulante é o colesterol que está vindo da dieta, 70% é fonte endógena. Então, quando a gente fala em colesterol, como eu falei, colesterol é um só. Não tem colesterol bom e não tem colesterol ruim. Mas, por outro lado, o colesterol é uma gordura. Por ser uma gordura, o colesterol não é solúvel no nosso plasma. Né? Gordura e água não se misturam. E, portanto, esse colesterol ele tem que ser carreado por algumas moléculas transportadoras. E as moléculas que fazem o transporte do colesterol de triglicerídeo no plasma são as lipoproteínas, que são classificadas pela sua densidade. Os quilomicrons levam colesterol e triglicerídeo dos enterócitos para a circulação, para o fígado. Né? As lipoproteínas de muito baixa densidade, eu vou mostrar depois um slide um pouquinho mais à frente, é a lipoproteína que é secretada pelo fígado, né? Com conteúdo de colesterol e um conteúdo muito grande de triglicérides. Né? Essa molécula, ela na circulação, ela vai perdendo principalmente seu conteúdo de triglicerídeos pela ação das lipases que nós temos no nosso organismo, em especial a lipase hepática, e ela vai diminuindo de tamanho. À medida que ela vai diminuindo de tamanho, ela vai aumentando a sua densidade. Então, a molécula VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, ela é uma molécula mais grande, uma molécula maior, e ela vai diminuindo o seu tamanho à medida que ela vai perdendo conteúdo de triglicerídeo, até se formar a molécula de LDL colesterol. Por outro lado, nós temos essa molécula de LDL que pode efetivamente entrar na parede da célula e formar a placa aterosclerótica, formar o ateroma, que é o que nós vamos ver na parte final dessa aula. Por outro lado, a molécula de HDL colesterol faz o contrário. Se o LDL pode depositar colesterol nas nossas artérias, na periferia, a molécula de HDL faz o contrário, faz o que nós chamamos de transporte reverso. Ela tem a capacidade de pegar o colesterol do tecido periférico e levar para o fígado para isso ser excretado. E por isso que quanto mais alto, em geral, o HDL colesterol, menor meu risco cardiovascular, embora terapêuticas focadas em HDL tenham falhado em mostrar redução do risco cardiovascular quando o aumento do HDL colesterol se dá por uma terapêutica farmacológica. Então, essa é a estrutura básica das nossas lipoproteínas. Nós temos um núcleo com triglicerídeos e ésteres de colesterol e uma camada externa que garante solubilidade a essa proteína, formada principalmente por fosfolípides e pela fração proteica dessas lipoproteínas, a ApoA1 na molécula de HDL e principalmente a ApoB na molécula de LDL. Então, aqui a gente tem, eu não vou entrar em detalhes na questão de fisiopatologia de colesterol, falar de ciclo de colesterol, mas, enfim, nós temos o colesterol que passa pelo nosso intestino vindo da nossa dieta e temos também uma parcela mais significativa do colesterol que vai ser excretada pelo fígado, na bile, vai cair junto no intestino e numa porção mais distal, parte desse colesterol vai ser reabsorvido, cerca de 50% do colesterol que está passando pelo trato digestivo, pelo intestino, acaba sendo reabsorvido, e esse colesterol, junto com triglicérides, eles entram na formação dos quilomicrons, com uma apolipoproteína, a ApoB48, que vai entrar na circulação e vai, no final, ela também vai perdendo o seu conteúdo à medida que circula, mas os remanescentes de quilomicron acabam sendo tirados da circulação, em especial pelo nosso fígado. O fígado, por outro lado, então, ele secreta as moléculas de VLDL, isso a partir da formação dessa molécula de LDL, volto a dizer, colesterol,
bastante triglicerídeo e a ApoB como a fração proteica. Essa molécula vai diminuindo de tamanho pela ação da lipase hepática e lipase lipoproteica, em especial, e se transforma, então, numa molécula maior, né? Numa molécula menor, com conteúdo menor de triglicerídeo, aí sim já com conteúdo mais rico de colesterol, porque já perdeu muito do conteúdo de triglicerídeo, e nós temos, então, a formação dessas moléculas de LDL, que em excesso podem entrar na parede, podem entrar passar pela barreira endotelial das nossas artérias e depositar o colesterol, formando a placa aterosclerótica. O HDL, por outro lado, como eu falei, tem a capacidade de fazer o transporte reverso, tirar o colesterol como se fosse um caminhão de lixo da periferia e levar de volta para o fígado. Existe uma proteína transportadora de colesterol que age nesse meio caminho, que pode tirar colesterol da molécula do HDL e colocar isso para dentro da molécula de LDL e tira conteúdo de triglicerídeo de LDL e leva para a molécula de HDL, ou seja, do ponto de vista, pensando em aterosclerose, isso é ruim, porque você está tirando o colesterol da molécula de HDL, que levaria esse colesterol para ser excretado pelo fígado, e esse colesterol passa para a molécula de LDL, que pode, eventualmente, em excesso, se depositar na parede do vaso. E aí vem a questão, se essa proteína faz isso, por que não fazer a inibição dessa proteína de maneira que mais desse colesterol que está na molécula de HDL seja efetivamente excretado. Tá? Acontece que as tentativas farmacológicas de fazerem isso, dos inibidores de CETP, essas medicações aumentam efetivamente o nível de HDL, mas não reduzem o risco cardiovascular. De maneira que hoje a gente fica em dúvida se o HDL tem um papel realmente fisiopatológico nessa questão de todo o risco cardiovascular ou se ele funciona apenas como um marcador do risco cardiovascular. Já as moléculas de LDL, por outro lado, saem da circulação a partir de receptores específicos nos hepatócitos, que são os receptores de LDL. Indivíduos que tenham mutações, né, com perda da capacidade de produção desses receptores de LDL ou perda da capacidade de formar receptor com estrutura adequada, isso vai impedir a retirada adequada da molécula de LDL e esses indivíduos têm LDL colesterol mais alto. É o que acontece, por exemplo, nas pessoas com hipercolesterolemia familiar, que, em geral, por defeitos autossômicos dominantes, têm algum polimorfismo que impede que seja formado de maneira adequada esse receptor. Esses indivíduos acabam tendo LDL colesterol muito alto e acabam tendo uma incidência muito aumentada de eventos cardiovasculares. Do ponto de vista prático, do ponto de vista clínico, o que nós devemos avaliar? Em geral, a gente pede, quando vamos fazer a solicitação de laboratório, nós pedimos perfil lipídico. Na análise do perfil lipídico vai vir, em geral, colesterol total, triglicérides e HDL colesterol, e na maioria das vezes o LDL colesterol vai ser calculado pela fórmula de Friedewald, que vocês já viram em tutorial anterior. Mas só lembrando que a fórmula de Friedewald me diz que o LDL colesterol é igual ao colesterol total subtraído do conteúdo de HDL mais triglicerídeo sobre 5. Por que triglicerídeo sobre 5? Triglicerídeo sobre 5 me dá o valor de VLDL. Então, LDL colesterol é igual a colesterol total menos HDL menos VLDL. Isso é óbvio. Se o colesterol não está circulando, já que o colesterol total é a soma dessas três frações, o que não está na molécula de HDL, o que não está na molécula de VLDL, é porque está na molécula de LDL. Alguns laboratórios hoje em dia já fazem a dosagem, cada vez mais comum a dosagem direta do LDL colesterol, e essa medida deve ser sempre usada. Muitos laboratórios, por exemplo, aqui em Curitiba, laboratórios particulares, colocam no laudo o valor de LDL dosado e LDL calculado. Ora, eu sempre vou usar o LDL dosado e não o LDL calculado de uma maneira indireta. Então, de maneira sucinta, o risco cardiovascular está principalmente no nível do LDL colesterol. Ele está fortemente associado com o nível plasmático de LDL colesterol. Com mais alto nível de LDL colesterol,
maior o risco cardiovascular, não tem um platô. Quanto mais alto, maior. Uma elevação de 10% do LDL colesterol está associada em um aumento do risco cardiovascular em 20%. E é lógico que isso pode ser potencializado por outras alterações lipídicas, como, por exemplo, HDL baixo, mas também por outras condições, como tabagismo, hipertensão e diabetes. Tá? O HDL, como eu falei, então, parece ter um efeito protetor. Populações com HDL mais alto têm menos doença cardiovascular. Quanto mais baixo o HDL, maior o risco cardiovascular. Mas, infelizmente, terapêuticas focadas em HDL até hoje falharam em mostrar esse benefício na elevação farmacológica do HDL colesterol. Em geral, quando nós temos HDL baixo, triglicerídeos ou triglicérides são altos. Isso é muito comum em pacientes com síndrome metabólica e diabéticos, por exemplo. Tá? Se medicação para elevar HDL não deve ser usada, por outro lado, a gente sempre deve orientar medidas que aumentem o HDL por modificação do estilo de vida. Cessar tabagismo, perda de peso, prática de atividade física, todas essas modificações trazem uma elevação do HDL. Qual é o papel por exemplo, qual é o papel que a prática da atividade física tem na redução do risco cardiovascular? Qual é o papel do HDL nessa redução de risco? A gente não sabe, não tem como ser feita essa quantificação. Tá? E triglicerídeos, como eu havia falado anteriormente, lá no começo, ele serve principalmente como fonte de energia. A associação com o risco cardiovascular, quando a única alteração lipídica é a hipertrigliceridemia, esse link com o aumento do risco cardiovascular, ele já não é visto de maneira tão evidente. Tá? O ideal é que a gente mantenha triglicerídeo de maneira triglicerídeo bem controlado. As alterações de triglicérides respondem muito bem a modificações de estilo de vida, como redução de consumo de carboidrato, prática de atividade física, redução de peso. Mas lembrando que se, por um lado, colesterol leva elevação de LDL colesterol leva a um aumento de risco, né, cardiovascular no futuro, e essa correlação, quando a hipertrigliceridemia está isolada, sem outras alterações lipídicas, é mais difícil de se ver. Por outro lado, elevações importantes de triglicerídeo podem causar pancreatite no paciente. Então, a gente considera que acima de 500 triglicérides devem ser tratados pelo risco de pancreatite, e quando ele estiver acima de 1.000, nós temos que sempre estar alertas quanto à possibilidade desse paciente fazer uma pancreatite. Então, essas hipertrigliceridemias mais severas devem ser, sim, tratadas. Tá? E aí a gente entra, então, na questão, já que vamos falar de tratamento, a gente precisa falar da questão da estratificação de risco e definição de metas lipídicas para os nossos pacientes. Até o semestre passado, nós vínhamos usando a 5ª diretriz brasileira de 2013, mas nós vamos começar agora a usar a atualização da diretriz brasileira. Essa publicação é de 2017, mas segue o modelo que, para definição de metas lipídicas, nós necessariamente precisamos fazer primeiro uma estratificação de risco adequada. Eu só vou saber qual é o LDL-alvo para o meu paciente a partir do momento, em que eu fizer a estratificação de risco desse paciente. Como é que a gente faz essa identificação? Então, primeiro é importante lembrar quais seriam os valores de referência, as nossas metas, em especial para os pacientes de alto risco e muito alto risco, porque isso mudou nessa atualização da 5ª diretriz. Para os nossos pacientes de muito alto risco, que nós vamos ver lá para frente, o ideal seria um LDL abaixo de 50, para os pacientes de alto risco, abaixo de 70, para os pacientes de risco intermediário, abaixo de 100, e para os pacientes de baixo risco, um LDL abaixo de 130. Lembrando que o ideal continua sendo a medida sem jejum. Por outro lado, se a medida for feita sem jejum, os valores de referência, principalmente de triglicerídeos, o ideal é que se faça sempre com o jejum, como está aqui à esquerda da tela, mas se a gente estiver fazendo sem jejum a coleta de sangue,
os valores de referência para triglicerídeos mudam um pouco, mas não as metas lipídicas, permanecem aquelas que eu falei. Se eu não tenho, por algum motivo, a dosagem de LDL colesterol, e lembrando que a fórmula de Friedwald, que faz o cálculo indireto do LDL colesterol, ela não pode ser usada se o triglicérido estiver acima de 400, porque aí perde-se muito a sensibilidade da fórmula para fazer a adequada inferência sobre o valor de LDL colesterol. Então, nessa situação, se, por exemplo, por algum motivo eu não tenho o valor do LDL, não foi dosado e eu não posso calcular, eu deixo de usar, então, o valor de LDL e passo a olhar o que a gente chama de colesterol não HDL, que é simplesmente colesterol total menos o HDL colesterol. Qual o racional disso? Parte-se do princípio que se o colesterol não está sendo transportado pela molécula de HDL, ele está sendo transportado por uma outra molécula que tem potencial aterogênico, embora, reforço, o potencial seja muito maior pela molécula de LDL colesterol. Tá? Então, aqui as metas de LDL para os nossos pacientes, né? Lembrando sempre que essa diretriz ela preconiza não só meta, mas também a redução percentual. Então, um paciente de muito alto risco, eu devo atingir não só um LDL abaixo de 50, mas a minha terapêutica inicial deve procurar dar a esse paciente uma redução de pelo menos 50% do LDL colesterol. Então, a atualização da quinta diretriz traz essa tabela que me mostra quais seriam, então, as terapêuticas capazes de me dar uma redução de pelo menos 50% do LDL colesterol. Que seriam atorvastatina, 40 a 80 miligramas, rosuvastatina, 20 e 40, simvastatina, 40, associada a ezetimiba. Problemas, nós não temos na rede pública rosuvastatina, não temos ezetimiba, e a atorvastatina só ante preenchimento de um formulário de medicação de alto custo. Em geral, o que nós temos, os que já fizeram algum ambulatório, sabem que o que nós temos, na verdade, é só simvastatina disponível tanto no farmácia popular como nos postos de saúde. Tá? Então, aqui a gente entra agora na questão de quem são os pacientes de muito alto risco, quem são os pacientes de alto risco. Quando eu vou fazer a avaliação do risco cardiovascular do meu paciente, o primeiro ponto é, será que esse paciente já tem uma alteração que faça com que ele automaticamente se encaixe na categoria de muito alto risco ou de alto risco? Nos pacientes quem seriam os pacientes de muito alto risco? Todo aquele indivíduo que tem uma doença aterosclerótica significativa em qualquer território, né? Ou uma obstrução de pelo menos 50% de uma grande artéria, seja cerebrovascular, seja, por exemplo, a carótida, por exemplo, seja coronária, alteração essa vista numa angiotomografia. Então, se tem doença aterosclerótica já estabelecida, já infartou, já teve AVC, já fez angioplastia, tem aneurisma de aorta abdominal, perdão, aneurisma de aorta abdominal não entra aqui, mas se já teve um evento cardiovascular ou tem evidência de uma obstrução significativa acima de 50%, volto a dizer, uma placa de 50% da carótida, esse indivíduo cai na categoria de muito alto risco e a meta para esse indivíduo seria de um LDL abaixo de 50 miligramas por decilitro. Tá? Se ele não se encaixa naquela categoria, eu vou ver, então, se ele se encaixa nas categorias de alto risco. Indivíduos que tenham evidência já de aterosclerose subclínica, que tenham um aneurisma de aorta abdominal. Então, lembrando que a aneurisma de aorta abdominal não cai na categoria de muito alto risco, cai na categoria de alto risco. Né? Se tem uma doença renal crônica definida por uma taxa de filtração abaixo de 60, ou se esse paciente tem uma concentração de LDL acima de 190. Se o LDL está acima de 190, ele já cai na categoria de alto risco. Tá? A meta aqui é abaixo de 70. Tem uma outra categoria que entra também aqui na questão do alto risco, que são diabéticos, tipo 1 ou tipo 2, e que tenham alguma dessas características que são marcadoras de maior risco. Então, por exemplo, qualquer homem acima de 48 anos ou mulher acima de 54 anos com diabetes se encaixam nessa categoria de alto risco, já entra, então, na meta de LDL abaixo de 70. Se tem um histórico de doença cardiovascular prematura,
tempo de diagnóstico de diabetes é extremamente importante. Diabetes com mais de 10 anos de evolução, tipo 1 ou tipo 2, caem nessa categoria de alto risco cardiovascular, independente de qualquer outra característica. Tá? Se o meu paciente não se encaixa em nenhuma das características de muito alto risco ou de alto risco, então, para esse meu paciente, eu vou preconizar o uso do score de risco global. Tá? A diretriz, vocês vão ler, não está lá, não tem a tabela do score de risco global, que é um score que faz a estimativa de risco de morte cardiovascular, doença coronariana, AVC, doença arterial obstrutiva periférica ou insuficiência cardíaca em 10 anos, utilizando, então, as variáveis clínicas que nós vemos aqui na tela. Lembrando que diabéticos que não se encontrem naquela condição que nós vimos, que já determina que ele seja de alto risco, ele entra aqui também, então, na avaliação do score de risco global. Tá? Eu gostaria que todos vocês façam uma pausa no vídeo aí, com o QR Code, faz a leitura do QR Code, baixem o aplicativo da SBC para estratificação de risco cardiovascular no tablet, no iPhone ou em qualquer outro smartphone que vocês tenham, seja no Google Play, seja na Apple Store, para que vocês possam, então, quando forem fazer na aula, né, na tutorial, que talvez seja, agora já não sabemos se a próxima vai ser presencial ou não, mas para que vocês possam fazer a estratificação de risco correta. Então, na calculadora, o que vocês vão ver são perguntas, que é basicamente o que eu já tinha colocado aqui, para ver se o paciente se encaixa automaticamente na categoria de muito alto risco, que é o que a gente tem na primeira tela aqui, se ele se encaixa na categoria de alto risco, né? E se não tiver nada disso, eu vou entrar, então, com as variáveis clínicas desse meu paciente, para ter, no final, a definição de qual é o risco cardiovascular. Pode ser que ele me diga que o aplicativo me diga que é de alto risco e risco intermediário ou de baixo risco. Interessante, porque o aplicativo já diz qual é a meta de tratamento, né? De quanto esse paciente, a quanto tem que chegar o LDL colesterol desse paciente, e mais do que isso, ele já diz também qual é a sugestão de tratamento, sabendo que esse paciente precisa de mais do que 50%, aqui foi uma simulação, mais do que 50% de redução do LDL colesterol, aí então ele já me diz que tem que ser ou atorva 40-80, ou rosuvastatina 20-40, ou simvastatina 40, associada à ezetimiba. Tá? E quando eu faço a avaliação do score de risco, o score de risco divide a categoria de risco baixo, intermediário ou alto, né, conforme o valor calculado de ter um daqueles eventos que eu mencionei nos próximos 10 anos. Se tiver abaixo de 5%, tanto para homens quanto para mulheres, é baixo risco. Se tiver entre 5% e 10% nas mulheres, 5% e 20% o risco de um evento em 10 anos para os homens, risco intermediário. Acima disso, o que a gente tem é alto risco. Tá bem? Então, lembrando que essas são as metas, então, de LDL colesterol para os meus pacientes, baseado na faixa de risco calculada para esse meu paciente. Tá? E aqui a gente tem, então, volto a mostrar essa figura, a diretriz nos dá qual o que é considerado uma terapêutica de alta intensidade, né, para aqueles meus pacientes de risco alto ou risco muito alto, né, e para os outros pode ser que eu precise de uma terapêutica moderada, e aí eu posso usar ali a simvastatina que eu tenho no ambulatório. Tá? Lembrando que pacientes de alto e muito alto risco precisam sempre de uma redução maior do que 50%. Tá? E como é que eu vou tratar esses pacientes? E aqui é um ponto importante. A diretriz coloca que a primeira opção é com o uso de estatinas. As estatinas são a primeira opção sempre. Por quê? Porque nós sabemos que as estatinas estão fortemente associadas à redução do risco cardiovascular. A redução de 39 miligramas por decilitro de LDL colesterol me dão uma redução de 22% de eventos cardiovasculares maiores. Independente se é homem, mulher, jovem, paciente mais velho, a redução do risco é essa. E a redução do risco é diretamente proporcional à redução de LDL que eu tenho. Então, aqui é um gráfico onde a gente tem diversos estudos plotados, mostrando que quanto maior a redução de LDL obtido, né,
como aqui no estudo 4S, por exemplo, que foi o primeiro estudo lá de 1994, quanto maior a redução do LDL colesterol, maior a redução do risco cardiovascular. Por outro lado, quando mais baixo o LDL colesterol, menor o risco cardiovascular, e daí vem um aforisma que nós usamos, que é the lower the better. Quanto mais baixo o LDL, melhor. Tá? Então, quando eu vou definir o que eu quero, a estatina que eu vou dar para o meu paciente, eu tenho que lembrar, né, eu tenho que saber, ter uma ideia de quanto por cento de redução do LDL colesterol aquela estatina que eu estou dando pode me dar. Por quê? Porque se o paciente precisa de uma redução de quase 50%, eu sei que eu vou ter que entrar na atorvastatina ou na rosuvastatina. Não tem outro jeito, tá? Então, é assim que se faz a definição da terapêutica. Eu olho qual é o LDL basal do meu paciente e vejo qual é a redução do LDL que eu preciso ter. E aí eu defino, dentre as estatinas disponíveis no mercado, que são essas que nós temos na tela, eu defino exatamente qual estatina, em qual dose eu vou usar. Tá? Estatina dá efeito colateral? Todo mundo fala, estatina dá dor muscular. É verdade? Estatina pode dar dor muscular. Na média, o que se fala é que até 10% dos pacientes na prática clínica vão ter algum grau de dor muscular com estatina. Se for tolerável, ótimo, mas se não, eu posso tentar trocar por uma outra estatina, inicialmente por uma dose mais baixa. O que se falou muito nos últimos anos também foi com o risco de o uso da estatina antecipar o surgimento de um diabetes que está lá incipiente. Isso é verdade, o começo do uso de estatina, conforme essa meta-análise publicada há 11 anos mostra, eu tenho um aumento no surgimento de novos casos de diabetes nos pacientes que eu inicio estatina. Isso cerca de 9%. Para cada 255 pacientes que eu tratar com estatina, um vai ter o surgimento de um diabetes, que eu volto a dizer, normalmente são indivíduos que têm outros fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes e que, portanto, seriam diabéticos mais cedo ou mais tarde. Parece que a estatina antecipa esse surgimento do diabetes. Mas isso nunca vai entrar na minha balança, porque quando eu pego pacientes diabéticos e olho meta-análise com estatina, a gente vê que mesmo nesses pacientes existe uma redução cardiovascular muito significativa. Ou seja, essa preocupação com o surgimento de diabetes não deve nunca entrar na balança se eu vou começar o tratamento com estatina para o meu paciente. Se eu fiz a avaliação do risco cardiovascular e vejo que ele está fora da meta proposta, né, eu não vou deixar de iniciar a terapêutica com estatina, se assim indicada, exclusivamente por questão do medo de diabetes mellitus, tá bem? Se não funcionar, se a estatina isoladamente não funcionar, eu tenho a possibilidade de usar, então, a ezetimiba associado, e a ezetimiba, ela vai justamente agir na absorção do colesterol que está vindo da dieta. A ezetimiba faz a inibição de uma proteína transportadora de colesterol, que nós chamamos de Niemann-Pick1 like 1 protein, que é a proteína que faz a entrada do colesterol que está numa micela biliar no intestino. É a partir dela que o colesterol vai entrar na célula, então, para, em geral, ser esterificado e ser colocado dentro da molécula, dentro do quilomicron para cair na circulação. Tá certo? Então, a ezetimiba inibe a absorção do colesterol. Existe benefício clínico da redução do colesterol obtida com ezetimiba? Existe. Um estudo chamado Estudo Improve, há alguns anos, mostrou em mais de 18 mil pacientes que usaram simvastatina e ezetimiba pós-síndrome coronariana aguda tiveram uma redução do LDL colesterol mais intensiva do que aqueles pacientes que receberam exclusivamente simvastatina, e isso esteve associado a uma redução de cerca de 6% no risco cardiovascular. Tá? Se tudo isso falhar e o meu paciente for de alto risco ou muito alto risco e ele permanece fora da meta, isso acontece muitas vezes com pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, que têm níveis de LDL colesterol muito alto, então você consegue uma redução, às vezes, significativa do LDL colesterol, mas não consegue colocar esse paciente dentro da meta. Tá? E aí a gente tem a possibilidade do uso de uma nova classe de medicação, bastante cara ainda no nosso meio, injetável, que são os inibidores de PCSK9, que são anticorpos monoclonais. Tá? Só para vocês entenderem,
O que a PCSK9 faz? Toda vez que o receptor de LDL recebe a molécula de LDL no hepatócito, né, esse receptor ele vai ser internalizado, né, a molécula de LDL colesterol, em geral, vai ser degradada, o colesterol vai ser jogado na bile, e o receptor, em geral, vai voltar para a superfície do hepatócito. Então, numa meia-vida de 10, 12 minutos, cada receptor vai fazer cerca de 150 vezes essa viagem. O que determina a degradação do receptor também? O que é ruim, porque, na verdade, quanto menos receptor de LDL tiver, maior vai ser o meu LDL sérico, né? Essa é uma proteína, a PCSK9, uma proteína secretada pelo próprio hepatócito, ela fica no plasma, né? Mas se ela se junta a esse complexo receptor de LDL e molécula de LDL, quando internalizado, né, a molécula de PCSK9 vai levar à degradação também do receptor. Ou seja, quanto mais PCSK9 eu tiver, maior a degradação do receptor do LDL, menos receptor eu tenho para tirar LDL da circulação. Ou seja, quanto mais alta a atividade dessa PCSK9, maior o risco cardiovascular em geral. Tá? Então, o que aconteceu foi que desenvolveram anticorpos monoclonais, que nós vemos aqui em vermelho, anti-PCSK9, que impedem, então, que o PCSK9 se junte ao complexo receptor-molécula de LDL, evitando, assim, a degradação do receptor. O receptor pode, por mais tempo, ficar reciclando e tirar mais molécula de LDL da circulação. Nós temos no nosso meio, essas são medicações caras, volto a dizer, são anticorpos monoclonais, o mês de tratamento em torno de R$ 1.500, né? Nós temos o alirocumab e o evolocumab, e ambos são usados do mesmo jeito, tem uma potência muito semelhante de redução do LDL em torno de 50% a 60%, e ambos são usados como injeção subcutânea a cada 15 dias. Tá certo? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho, falar sobre dislipidemia. Eu vou estar na terça-feira disponível para vocês, para a gente, amanhã, na verdade, para a gente fazer a discussão dessas questões da dislipidemia. E rapidamente, então, a gente vai passar para a fisiopatologia da aterosclerose. Tá? Então, quando a gente fala em aterosclerose, em ateroma, placa aterosclerótica, em geral, a gente está falando de uma placa de gordura que se formou por um processo inflamatório na parede do vaso. Esse é o conceito que nós já temos há mais de décadas, há uns 20 anos pelo menos, né? De que a aterosclerose não é uma doença degenerativa da parede do vaso. A aterosclerose é, na verdade, uma doença inflamatória da parede do vaso. Tá? Mas por que inflamação? Porque todo fator de risco só é um fator de risco porque leva à disfunção da camada de células endoteliais que mantém a integridade da parede do vaso. Tá? Então, o endotélio funciona como barreira, evitando que os lípides se depositem dentro da parede da artéria, garantindo que a superfície endotelial impedindo que essa superfície seja pró-trombótica, pró-inflamatória. O que acontece é que na presença dos fatores endoteliais, na presença dos fatores de risco, existe então uma agressão a esse endotélio, né? E essa agressão se dá de formas distintas. Por exemplo, no tabagismo, a nicotina pode ser diretamente tóxica ao endotélio, né? Na hipertensão, a lesão ao endotélio se faz por uma alteração no fluxo de sangue, é uma questão mecânica, mas, enfim, a partir do momento em que eu tenho lesão do endotélio, esse endotélio passa a ser disfuncionante. Então, por exemplo, ao invés de ele produzir substâncias vasodilatadoras, como o óxido nítrico, ele pode passar a produzir substâncias que são vasoconstritoras, como endotelina 1 e angiotensina 2. Tá? A partir do momento em que eu tenho esses fatores de risco e tenho disfunção endotelial, está iniciado o caminho para a formação a longo prazo de uma placa aterosclerótica. Tá? Por quê? Porque uma vez que haja essa agressão ao endotélio, né, começa o processo inflamatório na parede do vaso. Então, as células endoteliais passam a expressar na sua superfície moléculas de adesão leucocitária, que aderem os monócitos da circulação. Esses monócitos, por diapedese, passam por entre as células endoteliais
e vão se alojar dentro do espaço subendotelial. Da mesma maneira, o endotélio disfuncionante permite a entrada das moléculas de LDL colesterol, que no espaço subendotelial acabam sendo oxidadas por radicais livres presentes naquele espaço subendotelial, em especial radicais livres esses formados pelo processo inflamatório, ou seja, existe um ciclo vicioso aqui. Tá? Nós temos também a produção de proteínas quimiotáticas que atraem células musculares lisas da camada média, e a partir do momento em que eu tenho células inflamatórias, a partir do momento em que eu tenho LDL oxidada e tenho células musculares lisas, eu tenho tudo que eu preciso para a formação de uma parede, de uma placa na parede da artéria. Tá? Então, como é que se dá esse processo? Né? Então, só lembrando que a molécula de... Opa, não está passando, só um minutinho que não está passando aqui. Então, a gente tem nesse vídeo aqui o que acontece quando a célula endotelial ela é lesada e passa a permitir a entrada da molécula de LDL no espaço subendotelial, que é formado por uma rede de microfibrilas, como nós podemos ver nessa animação, e as moléculas de LDL acabam ficando ali depositadas, onde vão ser oxidadas, e a partir do momento em que elas são oxidadas, a gente tem a possibilidade da formação das células espumosas. Que são as células espumosas? Além do LDL colesterol, entra na parede do vaso também monócitos, né, que se transformam, se diferenciam em macrófagos no espaço subendotelial e começam a fagocitar essas moléculas oxidadas de LDL. E aí a gente tem a formação da primeira alteração estrutural na formação da placa aterosclerótica, nós começamos a ter a formação dessas células espumosas. Tá? Esse processo de disfunção endotelial se tornado crônico, o que nós vamos ter, então, é a formação progressiva. No começo eu passo a ter só um espessamento da camada média intimal da artéria, mas com o passar do tempo eu vou tendo a formação de uma placa completa, que vai ser formada, em geral, por um núcleo lipídico, formado pelo conteúdo de LDL, pelo acúmulo indireto da necrose, né, desses macrófagos ricos em LDL, e eu vou ter também a formação de uma placa fibrosa que vai revestir essa placa, esse núcleo lipídico, impedindo o contato direto desse núcleo lipídico com o sangue que passa pelo lúmen das artérias. Essa capa fibrosa é formada principalmente por uma matriz extracelular, células musculares lisas, que são quem produzem efetivamente essa matriz, e também células inflamatórias. Acontece que as células inflamatórias podem começar a produzir metaloproteinases da matriz, que vão degradar essa capa fibrosa, podendo levar à ruptura da placa aterosclerótica, que é o que efetivamente causa um evento agudo, como uma síndrome coronariana aguda, por exemplo. Tá? Então, esse é o aspecto de uma placa madura, um núcleo lipídico, vejo, bastante extenso. O lúmen dessa artéria deveria ser nesse limite, e o que a gente tem é um lúmen bastante reduzido. Tá? Um processo bastante importante na formação da placa é que, quando começa a haver o depósito de lipídico no espaço subendotelial, a artéria tenta, de certa maneira, se dilatar, se remodelar para tentar acomodar aquele depósito de gordura sem haver uma redução do lúmen. É o que nós chamamos, então, de remodelamento positivo, é o que nós vemos aqui nesse vídeo. Então, a gente vê aqui que começa a haver um aumento do conteúdo lipídico na parede da artéria, mas sem qualquer modificação do lúmen até esse momento. Então, esse é o remodelamento positivo, nada mais é do que a artéria tentando acomodar aquela gordura que está se depositando. Né? Nem sempre isso vai acontecer, existe um limite para essa capacidade de remodelamento positivo, né? E o que nós temos depois é um período de remodelamento negativo, ou pode ir direto para um remodelamento negativo, onde o aumento do depósito lipídico vai levar, sim, agora a uma obstrução da luz no vaso, normalmente fazendo manifestações clínicas, em geral, do ponto de vista cardiológico, a manifestação de angina estável, ou seja, o indivíduo começa a ter dor no peito de origem isquêmica, porque sob um aumento de demanda de oxigênio
na atividade física, a célula está incapaz de aumentar esse fluxo por uma obstrução fixa, em geral, acima de 70%. Tá? Então, esse é um processo que pode levar décadas para acontecer, mas pode, num determinado momento, haver uma ruptura da placa aterosclerótica, dessa capa fibrosa, que é, então, o que vai levar aos eventos agudos. Quando a gente estiver falando de síndrome coronariana aguda, a gente está falando do indivíduo que tinha uma placa aterosclerótica, não necessariamente com um grande grau de estenose, mas que rompe essa placa, forma-se um trombo em cima da placa e eu tenho, então, o evento agudo. E por que a placa vai romper? Em geral, porque era uma placa instável do ponto de vista histopatológico. O que isso quer dizer? A capa fibrosa era muito fina, em geral, porque havia uma grande quantidade de células inflamatórias degradando aquela capa fibrosa. Mas por que tinha tanta célula inflamatória na placa? Possivelmente porque os fatores de risco estavam fora de controle. Então, na verdade, é uma balança. Se eu tenho um indivíduo que hoje pode ter uma placa, múltiplas placas instáveis, mas se eu controlo rigidamente todos os fatores de risco desse paciente, essa placa ela começa a perder esse conteúdo de células inflamatórias, eu começo a ter uma maior produção de matriz extracelular pelas células musculares lisas e a placa se torna estável outra vez. Tá? Do ponto de vista clínico, exames clínicos não invasivos, não tem como, exames de imagem não invasivo, não tem como fazer avaliação se o indivíduo tem placas instáveis e estáveis, então a gente tem que partir do princípio que quem tem seus fatores de risco fora de controle, se tem placa aterosclerótica, deve ser uma placa instável. Tá? Então, a placa instável, em geral, ela é caracterizada por um núcleo lipídico maior e uma capa fibrosa mais fina, infiltrada por células inflamatórias que estão levando à degradação dessa capa fibrosa. Por outro lado, uma placa estável, um indivíduo, por exemplo, que teve seus fatores de risco bem controlados, eu tenho um núcleo lipídico pequeno com uma capa fibrosa bastante espessa e, portanto, é mais difícil que essa placa rompa. Aqui a gente tem dois exemplos, à direita da tela, de uma placa vulnerável. Veja uma placa aqui com uma capa fibrosa fininha, ou seja, se houver a ruptura, possivelmente vai haver a formação de um coágulo que entope por completo essa artéria. Por outro lado, aqui a gente vê uma placa que mal e mal a gente vê um núcleo lipídico aqui, ela é toda quase que só capa fibrosa, muito difícil dessa placa romper. Tá? E lembrando que é a ruptura da placa que leva aos eventos agudos. Né? Então, a partir do momento em que eu tenha a ruptura da capa fibrosa, eu tenho a exposição do conteúdo lipídico, do núcleo lipídico ao sangue, né? E aí eu começo a ter a formação de um trombo, inicialmente plaquetário, depois com ativação dos fatores de coagulação, e é esse trombo, efetivamente, que vai levar ao entupimento das artérias, que vai levar à síndrome coronariana aguda. Então, quando a gente estiver falando em síndrome coronariana aguda, era um indivíduo que tinha uma placa instável, que rompeu e formou um coágulo que pode obstruir a artéria por completo ou não, mas dá um quadro agudo, súbito, de dor no peito, de manifestação aguda do ponto de vista cardiológico. Tá bem? Então, era isso que eu tinha para mostrar para os senhores, e amanhã, terça-feira, 6 de abril, estarei disponível a partir das 11 horas para a gente bater um papo e tirar algumas dúvidas. Grande abraço a todos.